Muito bem, então iniciamos agora a gravação da solução da atividade relacionada ao temporizador. Essa atividade, para que os alunos que estão assistindo posteriormente possam buscar qual atividade é a atividade que foi passada na aula do dia 11. 11 do 11 é essa atividade aí. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? É um exercício extremamente simples, né? Quer dizer, é difícil de ouvir que algum aluno não esteja entendendo, mas é possível, né? Acredito eu. Fazendo um programa LEDER para acionar uma lâmpada H1 após 5 segundos do acionamento de uma botoeira pulsante. Então, eu aciono uma botoeira, conto 5 segundos, aí em seguida acende uma lâmpada. Essa é a primeira parte do exercício. E a segunda parte do exercício é acionar outra lâmpada, que é a H2, após 10 segundos. Né? Uma acende a 5 e a outra acende a 10 segundos do acionamento da mesma botoeira. Né? Da mesma botoeira. Além disso, tem ainda uma segunda botoeira, que é a botoeira B2, que ao ser acionada, ela deveria desligar as duas lâmpadas. Né? Desligar as duas lâmpadas. Então, eu tenho duas botoeiras, B1 e B2, sendo que B1 ela é normalmente aberta no repouso e B2 normalmente fechada no repouso. Né? B1 normalmente aberta no repouso, B2 normalmente fechada no repouso. E tenho duas lâmpadas, H1 e H2. H1 e H2. Então, como mapa de entradas e saídas, a gente vai ter o que está relacionado aqui, né? Botoeira B1, ligada na nossa entrada IP1, e botoeira B2, ligada na nossa entrada IP2. Saídas. Eu vou ter uma lâmpada, né, H1, que eu vou ligar na saída OP1, e vou ter uma lâmpada H2, que eu vou ligar na minha saída OP2. Tá? Então, IP1, IP2, OP1, OP2. Tá? E os nossos temporizadores. Então vamos lá, vamos parar aqui o simulador, que nós tínhamos feito o exercício anterior, vou abrir uma outra aplicação totalmente nova e vamos começar a trabalhar nessa aplicação. Então, em primeiro lugar, eu vou usar um temporizador tom não retentivo, né? Ou seja, ele não retém a informação, ele não memoriza a informação. Então essa é a primeira aplicação que eu vou fazer aqui, mostrando para vocês como é simples, ou melhor dizendo, a simplicidade dessa atividade. Então vamos lá, vamos começar. Posso começar por onde eu quiser. Então, para facilitar o entendimento de todos, eu vou começar pela botoeira. Botoeira B1, né? Que como nós vimos lá, ela está ligada na nossa entrada IP1, né? Nossa entrada IP1. Muito bem. Tá? Botoeira I1, botoeira B1 ligada na entrada IP1. E essa botoeira, ela vai startar, vai ligar, vai ativar os dois temporizadores, né? Porém, a gente não pode esquecer que essa botoeira, ela é uma botoeira pulsante, né? Para acionar uma botoeira pulsante, ou seja, uma botoeira que você dá um pulso somente nela e tira o dedo. E como eu estou utilizando nessa solução o temporizador não retentivo, o que vai acontecer? Eu vou precisar dar um jeito aqui de reter essa informação do pulso da botoeira. Ou seja, eu preciso dar um jeito de reter essa informação. Então, para reter essa informação, a gente já aprendeu a fazer isso quando fez acionamento de motor e tudo mais. Nós vamos usar um selo aqui, né?
Vamos usar um selo. Aí poderia ver a dúvida, mas professor, eu não poderia usar o LET? Pode usar o LET também, é uma outra solução. Existem várias soluções possíveis, né? Eu vou tentar resolver uma aqui, a mais simples possível, para que todos os alunos, aqueles que têm menos dificuldade e aqueles que têm mais dificuldade, aprendam e tentem entender e tentem resolver sozinhos, né? Depois de assistirem a nossa aula. Muito bem, então eu tenho a minha botoeira, vou usar essa informação dessa minha botoeira, por exemplo, num flag. Né? Vou usar um flag, uma memória auxiliar. Então vamos colocar aqui o flag, né? Um flag 1, né? Flag 1, olha ele aqui, ó, flag 1. Muito bem, está aí o meu flag 1. Então, significa o quê? O que eu quero? Eu quero que toda vez que eu der um pulso nessa botoeira, o flag 1 seja acionado, vá para 1, mas quando eu tirar o dedo da botoeira, eu quero que mantenha o flag acionado. Então, para isso, vou criar um selo. Né? Um selo, uma selagem. Né? Está correto o selo? Sim, está correto. E eu vou colocar aqui a informação do flag 1. Está aí a informação do flag 1. Muito bem. Tá? Para aqueles que já estão entendendo um pouquinho, já devem estar observando que em algum momento eu vou ter que criar uma instrução aqui para desligar o meu flag. Né? Já tá? Acho que todo mundo já consegue entender isso. Né? Já consegue entender isso. Mas vamos deixar isso mais lá para frente. Vamos caminhar desse jeito aqui, que eu acho que está de bom tamanho por enquanto. Muito bem. Vamos acrescentar a primeira linha, ou melhor dizendo, a segunda linha do meu programa. Então eu vou criar aqui a linha que vai ativar um temporizador, meu temporizador T1, temporizador de 5 segundos, que é o que diz o nosso descritivo de funcionamento. E eu vou usar o tom, né? O tom não retentivo, que é esse aqui. Deem um OK. Quando que eu devo começar a contar o tempo? Ora, eu vou começar a contar o tempo quando eu acionar a botoeira. Ao acionar a botoeira, eu vou acionar o flag 1. E mesmo que se eu tirar o dedo da botoeira, eu vou querer que esse flag 1 continue acionado. Ótimo. Então é esse sinal que eu vou utilizar para acionar o meu temporizador. Então venho aqui, flag 1, né? Flag 1. Então é esse sinal que vai ativar o meu temporizador. Né? Vai ativar o temporizador. Podemos testar aqui para ver se está funcional por enquanto. Então vou lá, vou dar um pulso em IP1 e esse pulso tem que fazer com que o meu temporizador comece a temporizar. Então dei um pulso, o temporizador começou a temporizar. E ele vai temporizar até 5 segundos. Né? Eu já tirei o dedo e o temporizador continua ativo. Por isso que eu comentei, eu vou precisar em um determinado instante criar aqui uma instrução para desligar isso, né? Senão eu não consigo fazer o ciclo do meu programa. Então, beleza, vamos desligar o simulador e vamos continuar. Ótimo. Preciso também de um segundo temporizador, o temporizador de 10 segundos. Então vou lá utilizar o meu temporizador de 10 segundos, eu vou chamar ele de T2, né, para não ficar... nem posso usar T1, né, porque o T1 já tem uma função, posso usar qualquer um outro, menos T1, porque o T1 já foi colocado lá na segunda linha de programa. Então é um T2 de 10 segundos, ele é também um tom, tá aí, ó. E quando que ele vai ser ativado? Ora, no mesmo instante em que eu ativei o outro, ou seja, com a minha botoeira B1. Né? Então, de novo, o meu flag 1 vai ser responsável por ativar o meu segundo temporizador. Está aí, né? Meu segundo temporizador. Muito bem. Então agora vamos à etapa em que eu preciso acionar as minhas lâmpadas. Então a minha primeira lâmpada é a lâmpada OP1. Então vamos colocar aqui a minha lâmpada P1.
quando que essa lâmpada OP1 vai ser acionada? Ou vai ser ligada? Ela vai ser ligada ou vai ser acionada quando? Depois que contou o tempo de 5 segundos. Ou seja, a partir do instante que eu terminei a contagem de tempo de 5 segundos, eu quero que essa lâmpada acenda, né? Para isso a gente tem o bit que controla se o temporizador está acionado ou não está acionado. No caso, eu vou precisar usar o fato de que ele já contou os 5 segundos. Se ele já contou os 5 segundos, significa que o bit de controle dele, que é esse aqui, DN, ele já foi para 1, ó. Até está em 1 aqui, ó. Ele já contou os 5 segundos, então ele está em 1. Então, essa saída vai ser ativada quando? Quando o bit de controle do temporizador 1 tiver em 1. Tá aí, ó. Tá aí. Muito bem. E vamos acrescentar agora a linha da saída da outra lâmpada. Então vamos acrescentar aqui a segunda lâmpada, né? A segunda lâmpada, tá aí a minha segunda lâmpada. Que lâmpada é essa? É a OP2. OP2, está aí. E quando que essa lâmpada vai ser ativada? Quando que ela vai ser energizada? Depois que contou os 10 segundos. Depois que contou os 10 segundos. Então, depois que contou os 10 segundos, vamos usar o bit de controle do temporizador T2. Então, está aqui o bit de controle de T2, está aqui o T2. Ok, tá? O1, O2, OP1, OP2, beleza. Tá? Muito bom. E aí? Se ficar assim, vamos testar para ver como é que fica a coisa. Vamos ver como é que fica a coisa, né? Então vamos voltar aqui no princípio, estamos aqui na primeira linha de programa. Vou dar um pulso, dei um pulso, voltou. Contou 5 segundos, vai ligar uma lâmpada. Contou 10 segundos, vai ligar outra lâmpada. Tá bom, e como é que eu desligo? Né? Como é que eu desligo isso aqui? Não consigo desligar. Tá? Do jeito que está, não consigo desligar. Então, para isso aqui existe no nosso descritivo a botoeira B2, ou seja, considerar que ao acionar a botoeira pulsante B2, que é normalmente fechada no repouso, desligam as duas lâmpadas. Né? Claro que ao desligar as duas lâmpadas eu já aproveito e faço um reset geral nos meus temporizadores. Não é isso que eu vou fazer. Aonde que eu vou colocar essa instrução para fazer esse desligamento? Aqui, né? Aqui. Ou seja, aqui eu vou usar uma instrução que quando a botoeira B2, que ela é normalmente fechada no repouso, então quando eu acionar essa botoeira, ela vai abrir. Ao abrir essa botoeira, tem que desligar aqui. Então, ao abrir essa botoeira, significa que eu vou usar um contato lógico normal aberto. Normal aberto de quem? Da botoeira B2, ou seja, de IP2. Está aí o IP2. Tá? Vamos ver agora se funciona. Vamos ver, vamos fazer a simulação e ver se funciona. Então, novamente, todo mundo desligado, os temporizadores estão zerados, os bits de controle estão zerados, os dois temporizadores, as minhas botoeiras estão abertas. Vamos dar um pulso. Dei um pulso. Só que eu tenho que ligar o nosso temporizador. Muito bem. E não posso esquecer que a minha botoeira B2 ela é normalmente fechada no repouso. Então eu tenho que fechar a minha botoeira. Minha botoeira está fechada lá no repouso. Se ela estiver aberta, nada acontece. Se eu ligar errado, nada acontece. Tenho que ligar certo. Então vou acionar a minha botoeira B1. Acionei. Tá? Comecei a contar o tempo, posso tirar o dedo, sem problema nenhum da botoeira, ela é pulsante. Acendeu a primeira lâmpada em 5 segundos. Acendeu a segunda lâmpada em 10 segundos. Ótimo, então as duas lâmpadas permanecem acesas. Vou na botoeira B2, aciono a botoeira B2, desliga as duas lâmpadas, reseta os temporizadores e eu começo novamente o meu processo. Minha botoeira
B2 é fechada, vou lá, aciono a botoeira B1, dou um pulso e começa o processo novamente. Aciona a botoeira B1, aciona a botoeira B2, desligou, ligou as duas lâmpadas, vou desligar, vou lá, aciono a botoeira B2, tiro o dedo, ela fecha e tudo volta à normalidade. Tá? Então essa é a solução mais simples possível, utilizando temporizador não retentivo. Tá? Não retentivo. Muito bem, vou paralisar aqui a nossa gravação mais uma vez.